Olá, bem-vindo de volta, aventureiros do Warhammer Fantasy, para um episódio especial. Você não tem medo de se aventurar à noite, você quer desbravar uma tumba antiga ou simplesmente descobrir o que está acontecendo num cemitério como uma missão na sua campanha do RPG. Se prepare mesmo, porque se você desbravar esses locais, é possível que você encontre uma das mais temíveis criaturas do Warhammer, um vampiro. E o tema de hoje será falar dessa criatura monstruosa, porque tu pode considerar um vampiro é uma besta? Sim, no mundo do Warhammer, o vampiro é um monstro, apesar de parecer um ser humano. Por dentro, eles não podia ser mais longe de um ser humano. E hoje eu espero elucidar suas dúvidas sobre esse tema e vamos entrar também um pouco na necromancia, a arte de usar o vento da morte para trazer a não-vida, reanimar os mortos, algo profano, proibido e completamente contrário à vida, que essas criaturas das trevas parecem conseguir fazer de uma forma quase que instintiva. Afinal, por que eles têm essa facilidade com a necromancia? Da onde vêm os vampiros? Vamos entrar nesses assuntos hoje. Então prepare a sua equipe, prepare o seu alho, a sua espada ou adaga de prata e vamos começar. Primeiro, por que eu escolhi o tema? Eu gosto de explicar por que eu escolhi o tema. Nós estamos em Spooktober, é Halloween. Então, criaturas da noite e das trevas, é essencial que a gente fale de alguma delas nesse mês de Halloween. E por que não os vampiros? Os vampiros são mortos-vivos que são mais fortes, mais ágeis, incrivelmente resistentes e que são capazes de se regenerar de coisas que matariam qualquer um, mas o vampiro consegue passar isso como se fosse apenas uma feridinha leve. Tu pode cortar os braços, a perna e fincar uma lança no coração dele. Ele vai continuar vivo, os braços vão voltar a se formar, a ferida do coração vai fechar e ele vai provavelmente matar. É uma criatura horrível que é necessário saber enfrentar, mas eles não são, apesar do nome, totalmente imortais. Existe um jeito de lidar com eles, alguns jeitos de lidar com eles, e espero ensinar a equipe de vocês a saber como enfrentar esse inimigo fenomenal. E por que, Lorde, tu escolheu precisamente os vampiros? Primeiro, porque os vampiros têm um lugar no meu coração. Não dá pra dizer não quando o tema é vampiro. Vampiro realmente é um tema muito bom. É uma coisa que tem várias e várias razões pra gente falar sobre isso. Tipo, né, massa, apenas legal. E, além de ser extremamente legal, tenho que dizer que nesse caso os vampiros veem a gente como literal gado. E existe uma irmandade de vampiras extremamente potente, piscadinha, Slanesh, Gigri, e em geral essas irmãs de Lâmia é uma sisterhood, todas elas são mulheres excepcionalmente bonitas e sedutoras que utilizam seus dotes naturais para se infiltrar na sociedade humana, e elas agem como vampiras, mas também como espiãs para Vampira Amor. Nós vamos falar um pouquinho de tudo isso. Quem já viu as novelas antigas do vampiro aqui do canal, Por Toda Sua Sangre, sabe do que eu tô falando. Mas pro pessoal que é novo no canal, ou quem só quer uma segunda visão aqui de um tema bem legal, além disso também com coisas novas que eu vou adicionar sobre a necromancia, vão ter uma aventura cheia, literalmente, no caso de hoje. Então, vampiros, porque sim, porque é legal, porque somos gado, vamos fazer isso aí e falar sobre a história do que aconteceu. Primeiro, para te entender um pouco da magia,
Até eu tava conversando com um amigo meu sobre a magia no mundo do Warhammer, e a magia no mundo do Warhammer Fantasy, ela funciona assim. Existem 8 ventos da magia base. Essas aí são as magias elementares, as que existem, é isso aí. Todos os outros tipos, como a magia da ruína dos Skaven, são uma mistura desses ventos. É uma mistura de 2 ou mais dos ventos que forma uma coisa intermediária entre eles. Mas a base é isso aqui. Assim como tem as cores primárias e quando tu mistura elas formam cores diferentes, basicamente é isso nos colégios da magia. E existe 2 tipos de magia excepcional, a magia High, alta, que provavelmente foi ensinada para os elfos pelos slams. Que é essa magia alta? A magia alta acredita-se que é uma magia arcana dos próprios antigos, que os homens lagarto aprenderam, os slams no caso, e os elfos conseguiram aprender com eles. Essa magia, tu faz uma mistura de todos os ventos da magia disponível para ti e cria um poder fenomenal, um poder de ordem suprema, um poder de luz, de energia celestial, é acima, é tipo uma coisa extra. Seria como no 40.000 o Imperador, entendeu? É tipo o poder do Imperador, basicamente uma coisa do tipo. E esse poder fenomenal e arcano consegue meio que absorver de todos os tipos de vento da magia que existem no mundo, porque digamos, tu é um mago de fogo e na tua região tem o efeito contrário ao fogo, tipo é de noite, tu não vai ter a mesma força, mesma coisa com a luz precisa do sol para ter uma energia mais forte, então tem diferenças, já a lore da sombra à noite é mais forte, então tem coisas que fortalecem um ou outro por causa dos ventos da magia que fluem naturalmente de algumas coisas ao redor do mundo. Locais, por exemplo, que ocorreu muita morte, tipo um campo de batalha, uma cidade ali que todo mundo morreu de doença, tem energia da morte incrivelmente forte. Locais onde a vida é abundante, como a floresta de Aveloren, a magia da vida literalmente sai do chão. Então é um negócio incrível. Dependendo da onde tu tá e do teu ambiente, as magias podem ser mais fortes e mais fracas, incluindo também dependendo das fases da lua e das estações do ano. E assim como existe essa magia alta, existe a magia sombria, Dark Magic, a magia das trevas, que também é feita pelos elfos e não foi os homens lagarto não. Por quê? Se dá para absorver energia de todos os ventos da magia. Caramba, maldito Nurgle. Essa tosse, eu já tô há um mês com isso aí, cara. Eu tentando gravar uns vídeos, mas não consigo. Vamos lá. Assim, vamos continuar do mesmo jeito. No caso, a lore da magia das trevas foi criada pelos elfos, porque os Slann, criaturas puras e do bem, só sabem fazer magia da ordem. Já os elfos não são criaturas totalmente puras e do bem, e aí eles utilizaram essa capacidade de absorver magia para fins um pouquinho mais profanos, e eles descobriram que tem uma fonte de energia incrível na dor e no sofrimento e na alma das criaturas, porque quando uma criatura morre no mundo Warhammer, ele meio que passa para outro plano, ele morre, tipo, a alma dele vai para outro lugar, e essa passagem da alma é uma forma de magia que pode ser canalizada e usada. E quanto mais sofrimento e dor nessa morte, mais potente essa magia. E os Drukhir, os elfos sombrios, os elfos negros, eles conseguem utilizar isso aí para fazer uma magia incrivelmente poderosa, destrutiva, violenta, mas poderosa. Assim como a magia alta, a High Magic, é muito forte, a magia sombria também é,
porque ela não depende de um ou outro vento, ela absorve e força a magia a fazer o que o usuário quer, com base, claro, em sacrifícios, dor, tortura e coisas assim, que os Druk adoram fazer. Por isso a terra deles é cheia de escravos e sacrifícios humanos, porque eles utilizam, até as criaturas eles fazem sofrer, porque tudo isso alimenta a energia mágica desses elfos. Bem, essa magia sombria foi a base da criação da necromancia. Como assim? Muito tempo atrás, mais antigo até que algumas caracas dos anões, existia um império humano extremamente próspero, os reinos de Nehekhara. Os reinos de Nehekhara tinha tudo o que tu queria ler, uma terra verdejante com muita comida em abundância, com água, com animais para caçar, um local cheio de ouro, cheio de tudo. Não precisava de mais nada, ali tá tudo certo. Por isso, os reinos de Nehekhara prosperaram e prosperaram muito. E nessa região, um dos reis decidiu viver para sempre. Cetra, o imperecível, deu só um comando assim: eu quero não morrer, dá o teu jeito. E eles começaram a investigar uma forma de evitar a morte. Como não deu na época do Cetra, eles prometeram que eles vão fazer com juros e fazer ele voltar para um paraíso com toda a sua juventude, com seu membro de ouro de quase meia tonelada, né? Porque Cetra, né? Quem entendeu, entendeu. E no caso, o Cetra voltará, porque o Cetra tem uma pirâmide para ele, que é a menorzinha, e uma pirâmide para o membro, que é a maior, né? Para caber. E em si, o Cetra voltará no auge da sua juventude, com seus soldados, seus criados, suas múltiplas concubinas, todo mundo regenerado, e vai voltar para dominar uma terra onde os rios vão correr com mel, com ouro, vai ter em todo lugar. Isso é um paraíso, Prometeram pro C3 para ele não matar todo mundo, mas eles prometeram mais que eles conseguiram cumprir, mas agora o C estava morto. Então o que ele vai fazer? Voltar? Não, né? Enquanto isso, outros e outros reis foram fazendo esse negócio, até que, depois de múltiplas e múltiplas gerações, eles aprenderam a prolongar a vida, mas nunca a vida eterna. Aquele real imortalidade estava sempre a um passo de distância, até que, por ironia do destino, 3 elfos sombrios ficaram presos em Nehekhara. Provavelmente alguma coisa destruiu o navio deles e eles acabaram caindo nas praias desse desse reino. Sendo capturado pelos soldados ali dos reis da tumba, eles foram interrogados, questionados, e foi descoberto que eles eram magos. Na época, o rei dos reis, pai de um homem chamado Negesh, estava meio que botando a ordem na jossa toda, porque um ou outro queria mandar por si mesmo e não pagar mais imposto. Tu sabe, né? Não pagar imposto é um crime que não tem perdão. Com isso, uma guerra em Nehekhara civil estava ocorrendo e o pai do Negesh foi morto por um raio sombrio, uma coisa roxa, um negócio com uma magia estranha. E para aqueles que estavam no campo de batalha não entenderam nada, como é que um raio escolheu matar exatamente o nosso general. Isso é general sniping, isso é uma tática bem sacanagem no Total War. Não se faz isso, coisa de gente que joga de elfo. E agora, depois dessa batalha, vendo que deu muito certo, tentando fazer um esquema ali para apaziguar a guerra depois, porque, né, não acabou a batalha só matando o rei, a cidade adversária entregou esses elfos para o Negesh como sacrifícios para serem mortos durante o embalsamento e a cerimônia mortuária do seu pai. O Negesh olhou, porque o Negesh fez autópsia para embalsamar o pai dele, e ele descobriu que isso aí não é normal, que eles usaram que não é magia normal,
Porque na real, em Nehekhara, nessa época, a magia era vista como milagre, entendeu? O culto mortuário eram tipo monges, entendeu? É o milagre dos deuses tu prolongar a vida, é o milagre dos deuses tu fazer tipo curar feridas, é o milagre dos deuses tu fazer uma coisa que estava morta voltar a se mexer. Então esse tipo de coisa eles consideravam que eram milagres, não exatamente magia. O conhecimento de magia deles era relativamente limitado e extremamente mistificado. Eles não entendiam como ela realmente é. Eles achavam que era algo mais divino do que realmente uma ferramenta, uma energia que tu pode manipular. Mas o Nagash, ele era um cara pra frente do seu tempo e ele viu que isso aí não era normal. Ele viu que essas criaturas também tinham a mesma finalidade daquela magia esquisita. E ele fez com esses elfos um trato em troca do conhecimento sobre essa magia das trevas. Ele pensaria se deixaria eles viver. E os elfos, então, ensinaram pro Nagash de uma forma que nem tu ensina uma criança uma coisa básica, porque eles achavam que um humano não tem capacidade de conhecer nossa magia suprema. Por isso, eles ensinaram, mas ensinaram de uma forma extremamente simples. Porém, o Nagash, sendo um cara à frente do seu tempo, pegou e entendeu a magia e ele meio que juntou aquilo que ele conhecia com o conhecimento dos elfos e ele criou uma forma diferente de magia. Como assim? A magia sombria, a magia alta, é tu usar a tua força de vontade, o teu poder mágico, para forçar os ventos da magia a fazer aquilo que tu quer. E o Nagash entendeu isso. E ele entendeu também que tu consegue matar alguém que sofreu muito, que tá com medo, desespero, tudo que é de ruim, e fazer um ritual para prender a alma daquela pessoa no corpo. E quando isso acontece, a essência, a energia de magia presa naquele corpo é imensa. E tu consegue usar isso aí como um catalisador da tua magia. E com isso, o Nagash entendeu que ele poderia fazer experimentos desse jeito. Ele utilizou a magia já conhecida de Nehekhara para tentar prolongar a vida, utilizando os conhecimentos que ele absorveu dessa magia das trevas, fazendo sacrifícios humanos. Como assim? Só um minuto. Magia das trevas, maldito. Falou de elfo, é alergia a elfo isso aqui. Tô falando. Em geral, o Nagash agora aprendeu que tu conseguiria utilizar essa magia das trevas para infundir num sacrifício humano, porque em Nehekhara era comum sacrifícios humanos. Tinha pessoa que se voluntariava para morrer, né? Eles eram meio religiosos ali, extremamente fanático. E o Nagash era o líder do culto mortuário, então tinha pessoas que iam morrer voluntariamente. Digamos, o rei de uma cidade morreu. Todos os servos mais fiéis desse rei vão ser embalsamados junto com ele para um dia voltar e ser ressuscitados junto com ele. Então as pessoas morriam voluntariamente para um dia poder voltar para aquele paraíso prometido. Como líder do culto mortuário, Nagash tinha acesso a muitas dessas coisas. E assim, ele fez experimentos infundindo energia sombria e magia da morte, junto com os conhecimentos para prolongar a vida em um corpo. Depois ele matou o corpo, a pessoa no caso, e ele pegou o sangue e fez um ritual comum em Nehekhara, que é tomar o sangue junto com aquela infusão de magia. E com isso, ele acabou descobrindo um segredo, o elixir da vida eterna. Ele conseguiu dar um jeito de usar essa combinação de magia das trevas e magia da morte, junto com forçar os ventos de magia em uma criatura e tomar o sangue daquela criatura para fazer ele ativamente imortal. Finalmente o culto mortuário chegou no auge. Ele agora era imortal. Com certeza isso aí não tem nenhum pepino, não vai ter nenhuma corrente amarrada, vai ter tudo certo, né? Isso é só vantagem. Não
Óbvio que não. Existe um preço a quem usa essa magia profana. Isso não é natural, isso não é uma magia elementar do mundo, isso é basicamente caos, só que não sendo caos necessariamente propriamente dito. Tu usa o imaterial de uma forma a mudar a realidade, porque toda magia vem do imaterial. Quando tu faz isso, tu mancha a tua essência, a tua alma. O Nagash sempre teve uma vontade, uma busca de conhecimento, e ele nunca teve muito escrúpulo, e ele também queria ser o maior e o líder de todos. Com isso, depois que ele começou a utilizar essa magia e prolongou a vida dele, essas vontades moldaram o Nagash e o transformaram em um Lich. Antes de virar o Lich propriamente dito, ele começou a ficar insano, não insano de só louco, insano de megalomaníaco. Ele matou o próprio irmão, ele enterrou o irmão sem fazer o ritual correto de mumificação, que é um crime horrível e Nehekara. Ele agora era o rei dos reis e o líder do culto mortuário. Com isso, ele abusou do poder e criou uma gigantesca pirâmide sombria para catalisar a magia das trevas. E ele sacrificou aqueles que o seguiam e os seus cultistas, porque um monte de gente cultuava ele. Ele matou eles em busca de um conhecimento e aumentar o seu poder cada vez mais. Com isso, primeiro, porque ele aumentou os impostos pra caramba, ele profanou as tumbas e os locais dos outros reis da tumba, ele estava ficando cada vez mais insano e abusando do poder. Apenas alguns que seguiam o Nagash muito, muito de perto, como um dos seus principais comandantes, o Arkan the Black, esses seguiam ele fanaticamente, até porque eles eram obrigados, porque eles tomaram o Elixir da Imortalidade, porque o Nagash confiava neles, e agora eles precisavam continuar tomando de vez em quando para manter a sua imortalidade. E o Nagash era o único que sabia fazer isso aí, ele nunca ensinou para eles exatamente como fazer, né? Porque senão, eles vão fugir. Então o Nagash tinha esse esqueminha para controlar os seus comandantes, e aqueles que tomaram isso viraram os imortais. Eles ainda eram vivos, eles eram normais, tipo, por fora eles eram normal, as pessoas olhavam para eles, era o Nagash de sempre. O que estava mudando era a personalidade dele, a vilania dele e a crueldade que ele agia. E quando os outros reis da tumba e os membros do culto mortuário, que eram contrários, que era a maioria nesse caso, tentaram derrubá-lo, ele fez o maior crime de todos. Ele utilizou essa magia, esse conhecimento novo dele, para reanimar os mortos, os súditos que ele sacrificou. Ele transformou em seus soldados e ele fez o possível para comandar os mortos-vivos e lutar contra aqueles agora que o traíram. E os imortais, essas criaturas extremamente fortes, eram absurdas em batalha, mas eles, imortal estava só no nome, porque apesar de sobreviver a incontáveis flechas em todo o corpo, a cortar o braço, a perna, eles continuavam vivos, mas eles morriam se tu decepava a cabeça. Por quê? Quando tu corta a cabeça, tu corta o contato do corpo com a alma. Com isso, decepar esses mortos-vivos, acabar com a cabeça, decapitar, era um jeito de derrotar esses imortais, e queimar o corpo também parecia funcionar. Assim, mesmo os comandantes supremos do Nagash foram derrotados e eventualmente o Nagash teve que fugir pela própria vida, escapando porque ele estava esgotado pela magia que ele já tinha usado, e ele acabou fugindo. Enquanto o culto mortuário traiu ele, ele jurou vingança e ele voltaria, e o Arkan the Black foi empalado por uma lança. Ele estava morto, não necessariamente ele poderia voltar, mas a lança ficou enfincada no coração, então até a lança tirar, ele estava paralisado. Com isso, ele foi levado à lâmina, e o Arkan the Black
rumores diziam que por ele ser o mão direita do Nagash, ele sabia fazer esse elixir da vida eterna, e lá ele conheceu Neferata. Neferata, a rainha de Lâmia, e o rei de Lâmia também, que era o irmão dela, né, porque na época eles casavam em família. Tá, tudo bem, vamos continuar a história. Isso já aconteceu no Por Todos os Sangues. Se tu quer ver a novela dos vampiros, independente. Ela trabalhou junto com o Arkan the Black. Tá, mas o Arkan não tava empalado ali? Sim, mas quando ele viu ela, o defunto levantou. Ha! Piadinha, necromancia. Tá. Muito bem. Quando ele chegou lá na cidade, o rei da cidade desempalou ele e ele ofereceu pra ele um acordo. Tu trabalha pra mim, tu faz o elixir da imortalidade pra mim e tu continua vivo. Senão, a gente enfia a lança de novo e a gente conversa daqui a uns 10 anos. Então, beleza, negócio fechado, vamos fazer aqui o acordo. Porém, a Neferata, ela, usando sua sedução e vilania, ela convenceu o Arkan a enganar o marido dela, o seu irmão e rei da cidade de Lâmia, pra dar um elixir falso para ele e o verdadeiro para ela. Assim, ela seria imortal, imortalmente jovem na sua beleza, enquanto o seu marido iria morrer, e quando ele morresse, ela e o Arkan governariam juntos. O Arkan, o estúpido gado, aceitou o acordo e ele realmente se apaixonou pela Neferata. Arkan. É mais um erro na carreira do Arkan. Primeiro foi seguir Nagash, segundo foi se apaixonar pela Neferata. O Arkan faz tudo errado. E o Arkan agora, com esse esqueminha com ela, deu quase certo, mas o rei percebeu que ele estava morrendo e ela não. Percebeu depois de anos e anos a traição, e quando ele finalmente se tocou o que estava acontecendo, ele ordenou que ela fosse assassinada com um veneno extremamente potente chamado veneno da Esfinx. Lembrando, os imortais não são essencialmente imortais, só, eles não envelhecem, eles precisam fazer o ritual ali, tomar o elixir de vez em quando para voltar à juventude, senão eles vão ficando tipo um cadáver, um esqueleto basicamente. E a Neferata, agora ela tinha vida extremamente prolongada e a juventude ainda, mas não era assim aquele elixir do Nagash, era um elixirzinho da Wish. E quando ela foi envenenada, aquele veneno especial de Nerekara, que era um veneno mágico, conseguiu matar ela. O Arkan ficou desesperado vendo a sua amada ali caída morta no chão, e ele tentou reanimar ela, tentou, mas não conseguia. E então ele cortou o seu pulso e ele botou o sangue dele na boca dela, porque o sangue dele tem o elixir de verdade, o do Nagash, mas mesmo assim o coração dela parou. Ela morreu de verdade. O Arkan ficou puto, saiu ali destruindo tudo e fugiu. Mas a Neferata, depois de um tempo, abriu os olhos e voltou a se mexer como a primeira morta-viva de verdade. A primeira vampira real do mundo do Warhammer é ela. Os imortais até agora são aqueles que tomam o elixir da imortalidade do Nagash. É extremamente difícil matar eles. Enquanto eles tomam o elixir, eles podem ter juventude eterna. Mas os vampiros é diferente, porque o imortal não morreu. O imortal é uma pessoa viva que tomou o elixir. O vampiro é um morto que foi reanimado através de uma mistura desse elixir vagabundinho do Arkan, do veneno mágico de Nerekara e do elixir original do Nagash, criando uma criatura monstruosa que é o vampiro. O vampiro não é mais o ser humano que era antes, assim como quem usa necromancia é tocado pela magia das trevas e a sua alma é manchada para sempre e a pessoa perde sua humanidade. O vampiro também. E de agora em diante,
todos os vampiros que foram criados vão ser criados com base na linhagem da Neferata. Como ela era extremamente gananciosa, vingativa, sedenta de sangue. Quando alguém é transformado num vampiro, essas características vão ser passadas para a pessoa e isso faz com que os vampiros tenham uma tendência a ser absurdamente do mal. No caso, por que isso? Porque eles se baseiam, claro, a vontade e o desejo da pessoa em parte vai modificar o teu comportamento como vampiro, mas se tu não tem uma força de vontade absurdamente grande, as características disso aí vão sobrepor e tu vai virar basicamente alguém megalomaníaco, sedento de poder, que não tá nem aí pra vida alheia e só quer ser bajulado e controlar o teu gado, que é como eles veem os seres humanos, simplesmente como comida. E quando o vampiro se transforma a primeira vez, ele tem uma sede absurda. Essa sede nunca passa por completo e até eu conversei ontem com meu amigo sobre as linhagens dos vampiros. Então, como eu disse que elas todas se originam aqui, o que aconteceu, por que teve essa separação? Cada um deles foi... Porque depois disso a Neferata transformou um monte das pessoas ali de Lâmia nas linhagens dos vampiros. As Lamians, ou a Irmandade de Lâmia, são as servas da Neferata, são todas mulheres e elas seguem a Neferata no sentido literal. Sim, se a Neferata manda, elas obedecem, mas também elas são agentes e nobres, elas se infiltram na alta sociedade mundo afora, na alta sociedade humana, coletando informações, coletando recursos e fazendo os humanos trabalhar para eles. Por quê? Os vampiros conseguem usar tanto o seu poder de persuasão quanto sedução para induzir os seres humanos a fazer o que eles quiserem. Então, se uma dessas chega e diz, vamos dar uma voltinha naquele canto escuro ali que ninguém tá vendo, tu não vai dizer não. Claro, tu provavelmente vai ser sugado e morto, mas né, não vai dizer não, tá, tudo bem. Então, a Lamian Sisterhood é as descendentes direta de Neferata e meio que uma irmandade sombria. Elas são as mais difíceis de tu perceber, porque elas não saem por aí matando todo mundo. Elas nem sempre elas precisam matar para sugar ninguém, nenhum vampiro necessariamente precisa matar alguém para sugar o sangue. Ele pode sugar só um pouco, porque o sangue representa a força vital e a energia mágica que o vampiro precisa para sobreviver. Se o vampiro não toma sangue, ele vai ficando insano e virando um monstro. Ele não morre, ele vira um monstro. Elas tomam bastante sangue e elas têm doadores voluntários. Então por quê? Porque os vampiros têm os Thrall. Os Thrall seriam os escravos, os obedientes, o gado dos vampiros que fazem e trabalham para os vampiros por várias razões. Um pouco porque os vampiros têm uma mágica de persuadir o ser humano, mas eles conseguem convencer pessoas a trabalhar para eles e algumas doam sangue voluntariamente. Então ela toma o sangue ali, tá tudo certo. A pessoa que é escrava do vampiro não vai falar para ninguém e tá ótimo, não precisa matar para sugar o sangue. E assim ela continua se mantendo jovem, linda e com o coração batendo. Porque tem isso. Os vampiros, quando eles tomam sangue, o coração deles volta a bater por um tempo. Depois ele para de novo. Mas é que os imortais, o coração bate bem devagar, mas bate. Os vampiros não, o coração simplesmente não bate. A não ser que eles suguem sangue e por um tempo ele bate de novo. Os Von Karsten, descendente do grande Vlad. O Vlad era um nobre que, também de Nehekhara, que virou um vampiro e lutou com o Nagash, mas ele meio que traiu o Nagash e fugiu pela própria vida e mudou o nome, desapareceu, fingiu uma linhagem falsa e ele foi pra Silvânia. E aí lá tu já sabe, já contei a história dele, e ele criou a sua própria família
casando ali com uma nobre de Sylvania e transformando ela numa vampira, e aí com seu amor imortal, causando bastante problemas no Império e adotando alguns membros proeminentes da época. Como é que o vampiro se reproduz? Eles pegam humanos que são extremamente acima da média e eles transformam esses humanos em alguém da sua linhagem. Cada vez que o vampiro passa a sua maldição para frente, eles perdem um pouco da sua potência e energia. Por isso, não é legal que o vampiro transforme um exército de vampiros. Isso não é bom. É bom que ele pegue somente os melhores dos melhores para poder transformar. Os dragões de sangue, aí tu já sabe a história do Aboresh, que era um cavaleiro ali de Lâmia, um guarda-costa real, que a Neferata forçou a se transformar num vampiro e enganou ele, e ele por sua honra se recusava a tomar sangue, a não ser de pessoas extremamente honradas, e no caso, honradas não, extremamente hábeis em batalha, ou pessoas assim, tipo bandidos, pilhadores, gente ruim, que ele matava e tomava o sangue para proteger o pessoal de Lâmia. Quando a cidade de Lâmia caiu e a Neferata fugiu, sendo ela a última dos nobres da cidade, ele não tinha mais nada para defender, o juramento de honra dele acabou e ele seguiu o mundo afora, levando outros vampiros extremamente hábeis em combate num caminho marcial em busca da cura. Como assim? A cura do quê? A cura da sede. Porque quando ele teve a primeira crise de sede dele, ele tentou resistir, não tomar sangue, porque ele não queria virar um vampiro. Não deu pra resistir. Ele virou um monstro, matou um monte de gente inocente em Lâmia. Por isso que ele jurou, nunca mais isso vai acontecer. E eventualmente o Aboresh conseguiu curar, matando um maldito dragão e sugando todo o sangue do dragão. Ele curou da sede pra sempre. Não sei porque que os outros vampiros nunca tentaram esse negócio antes. Super simples. Então, agora que ele curou, os outros o seguem em busca de uma cura também. Ou tem outro jeito de curar, porque se tu morrer, acabou a maldição. Então, eles meio que têm uma vergonha do que eles são, mas eles não querem, tipo, morrer necessariamente. Eles querem lutar. E se é pra ter uma morte, é pra ter uma morte honrada ou curar a sede de uma vez por todas. E os Necrarch seria meio que, na época ali da Neferata, esses são descendentes de um vizir, de um cara que era gamado no Neferata, mas não queria nada com ele, friendzone total. E ele era membro ali do negócio, ele meio que ensinou a Neferata magia em troca de alguns favores que ele queria, né, mais, não deu. Mas em si, os Necrarch vem dessa região ali também de Lâmia, e eles são descendentes de um dos nobres ali que trabalhava com a Neferata, e eles têm uma habilidade especial. Fisicamente, eles são um papel, eles são ridículos no mano a mano, mas eles descobriram um jeito de não precisar de seres humanos. Ele simplesmente corta o intermediário e absorve a magia da morte diretamente. Por isso eles costumam viver em tumbas, cemitérios e coisas assim, onde a magia da morte é mais forte, e eles utilizam essa magia da morte para ficar décadas sem precisar sugar sangue. Eventualmente eles precisam, mas é bem difícil. Comparado aos outros vampiros, eles são os que menos se alimentam dos seres humanos, porque eles não precisam, eles simplesmente não precisam. E o objetivo deles é, em geral, se tornar o próximo Nagash. Eles querem se tornar o mais fodão e dominar o mundo um dia. Enquanto isso, eles querem estudar magia e ficar quietinho, sem chamar suspeita. Perceba que todos os vampiros são meio quietinhos. A Sisterhood of Lâmia se infiltra e fica quieta. Os Von Karsten dominaram uma região e ficam quietos ali. Os Blood Dragon vão mundo afora lutando e matando só tipo quem a sociedade não vai sentir falta. Ou tipo um guerreiro fodão que morreu em combate, ninguém vai perceber mesmo. Então, eles não chamam atenção. Os Necrarch mesmo, tem um ali, tu não vai nem saber, porque não mata ninguém, ele só some. Às vezes vai ver um corpo ou outro no cemitério sumir. Mas basicamente é isso. Já agora, os Strigoi. Os Strigoi é diferente. Os Strigoi, meu amigo,
é o contrário de tudo isso. Os Strigoi, eles são o que abraçou o monstro. O primeiro Strigoi também veio ali de Lâmia, ele não conseguiu se controlar e ele virou uma criatura monstruosa. Os outros vampiros não gostam dos Strigoi e ativamente caçam e matam, porque para a maioria das pessoas vampiro é mito, nem existe. E tu nunca vai ver um. Tu nunca vai. É dificílimo tu ver um vampiro, a não ser que tu vá pra Silvânia, sei lá porque tu vai pra lá. Mas os Strigoi, cara, não tem como não ver, entendeu? Tipo, os outros vampiros podem viver numa sociedade humana por, tipo, 100 anos e tu nunca vai saber que eles estão ali. O Strigoi pisa lá um dia, todo mundo vai saber que ele tá ali. Porque ele sai matando todo mundo, ele sai matando gado, cachorro na rua, pessoas estão andando. Ele sai destruindo tudo. Ele é um monstro, é uma criatura monstruosa. E os Strigoi, apesar dessa insanidade e loucura, eles até conseguem falar e ter um pouquinho de inteligência, mas é mínima em comparação com os outros vampiros. Os outros vampiros são extremamente inteligentes. O Strigoi é meio idiota em comparação, tipo, claro, ele entende perigo, ele entende quando ele tá sendo caçado, mas ele não entende, tipo, uma tática, um plano, ou ficar quieto, né? Por isso que ele tem que ser eliminado. Geralmente, quando aparece um Strigoi, cabeças vão rolar. E os vampiros hoje no mundo do Warhammer são essas criaturas magníficas. Eles são mais fortes e resistentes que qualquer humano. Eles se regeneram absurdamente rápido. Tu pode cortar os braços e as pernas, eles vão voltar e regenerar. Tu pode empalar ele, ele vai continuar lutando. O único jeito de realmente garantir que o vampiro morra é cortar a cabeça dele, queimar o corpo e preferencialmente cortar a cabeça com uma arma de prata. As armas de prata no mundo do Warhammer têm uma habilidade de meio que selar magia, meio que deixar a magia no... Tipo, como é que eu vou te explicar? Por isso que Norsca, que tem bastante criaturas do caos, gosta de prata, porque a prata consegue neutralizar algumas criaturas mágicas. Os vampiros é a mesma coisa. Ah, então se eu tirar uma flecha de prata no ombro do vampiro, ele vai morrer? Não. Mas ele não vai regenerar 100% aquela lesão. Aquela lesão vai fazer uma cicatriz no vampiro que pode durar para sempre. Então, claro, ele pode fazer algumas magias das trevas para regenerar, mas vai ser bem difícil e bem demorado para ele finalmente melhorar daquela lesão. Por quê? Porque a prata tem características especiais anti-magia e o vampiro é basicamente um corpo morto que a magia mantém ele vivo. Ele precisa continuar sugando sangue para se manter são, mas ele não passa de um morto-vivo, assim como um esqueleto, um zumbi e outra coisa. Não, eles têm mais autonomia e ele canaliza a magia. Por ele ter essa magia da morte, é extremamente fácil, quase que instintivo, para um vampiro levantar os mortos. Ele simplesmente faz o corpo morto obedecer ele. Então, digamos, eu quero que vocês matem aquelas coisas. Levantem. Ele faz eles levantar e eles vão para lá lutar. O problema é que a necromancia dos vampiros é meio que... Como eu vou te explicar? Imagina programar uma máquina, certo? Tu tem que dizer pra máquina tudo, detalhe por detalhe, senão ela dá um problema. E vai ter sempre alguma coisa que tu não previu. Quando um vampiro, digamos, levanta um zumbi e diz ataca aquele humano, o zumbi vai andando até lá, todo torto, se não consegue andar direito. Aí se o vampiro concentrar a sua força naquele zumbi e dizer anda direito, aí o zumbi vai andar mais rápido. Chegando perto, o zumbi vai atacar, o zumbi vai dar uma cabeçada no humano. Não causou dano nenhum, que coisa estúpida, zumbi. Tu tem uma faca na mão, porque tu não usou a faca? Porque o zumbi não entende isso, o zumbi não pensa nada, ele é só um fantoche. E por isso, os vampiros têm o costume de usar necromancers nos seus exércitos. Pra quê? Porque
é chato. E essas criaturas mortas são meio idiota. Então tu precisa micromanejar cada pedacinho da batalha. E o vampiro, quando ele tá lutando, ele vai querer estar na frente de batalha, quer tá cortando cabeça, quer tá matando todo mundo, tomando sangue, porque é parte dele. Essa violência, essa agressão e esse buscar a morte de perto é uma coisa que é do vampiro em si. Por isso que tu vai, por que o vampiro não fica simplesmente atrás da linha e fica mandando morto-vivo, morto-vivo, morto-vivo? Porque ele não quer isso, é contra a natureza dele, ele não consegue, ele tem que estar na linha de frente, lutando contra o inimigo. O vampiro não vai, o vampiro não pensa que nem a nobre raça superior, os Skaven, de liderar na retaguarda. O vampiro vai estar aonde a batalha é mais quente pra matar e sugar sangue. É isso que ele gosta, é isso que ele vai fazer. E os mortos-vivos comandar é chato enquanto tá ali matando um monte de gente, se divertindo. Por isso, pro vampiro em uma batalha grande, ele precisa de subcomandantes, ele precisa de alguém para organizar e controlar os seus mortos-vivos, senão o morto-vivo vai arrancar o próprio braço e tentar bater num soldado imperial com armadura de ferro com o próprio osso, e aí tu chuta ele e se despedaça. Então tu precisa fazer o morto-vivo funcionar direito. Com isso, necromantes humanos são utilizados para essa função. Por que um necromante ia se aproximar de um vampiro? Por várias causas. O necromante já não é mais um humano normal, ele já usou essa magia sombria e ele já tem a alma corrompida, fora que os necromantes geralmente têm em torno de uns 400, 500, 600 anos cada um, e eles são muito, muito velhos, porque eles prolongam a própria vida de vários jeitos, e o vampiro é uma chance de tu ter a vida eterna, se tu torce que tu trabalhe tão bem pro vampiro, que ele te eleve a virar um vampiro também. Então muitos deles buscam isso aí, buscando uma promoção para se tornar eles em si um vampiro. E também porque os vampiros, todo o tempo que eles têm e todo o poder que eles têm, eles conseguiram capacidade e um rico depósito de conhecimento. Não tem um vampiro que não tem uma biblioteca escondida com vários tomos e que coisa tu não vai achar em lugar nenhum. Então, se tu quer saber necromancia avançada, tu precisa de um mestre, e o mestre é o vampiro. Até porque se um necromante tem esses livros avançados, um vampiro vai aparecer e dizer: é meu, agora perdeu. O que o necromancer vai fazer? Sim, senhor, obrigado, senhor, desculpa qualquer coisa, tô aqui, eu levo pro senhor, se posso ficar na sua casa. Porque se ele tentar brigar com o vampiro vai despedaçar ele em 1000 pedaços, tomar o sangue dele todo, absorver a energia mágica dele, e o necromancer não vai voltar nunca mais. Por isso, os vampiros em sua carreira conseguiram conhecimentos arcanos absurdos, coergindo alguns a trabalhar para eles e pegando quando eles querem na base da força. E quando eu falei que os vampiros são monstros, eles são monstros mesmo. Alguns vampiros conseguem se transformar em animais. O da linhagem Von Karsten, por exemplo, consegue virar um lobo enorme. E eles também, alguns conseguem virar criaturas que voam, que são chamados os Vargeist. Geralmente os Vargeist, eles são o vampiro insano, quando ele já ficou tão louco pela sede de sangue que ele perdeu totalmente o controle e virou uma criatura monstruosa na sua forma verdadeira. Essa aí é a forma real do vampiro, só que é uma forma feia. E os vampiros são criaturas extremamente vãs e superficiais, então eles vão preferir ao máximo ficar na forma humana quando possível. Até tem um jeito de torturar um vampiro. Outros vampiros, quando tem um vampiro que eles não gostam, eles prendem ele, acorrentam um caixão e botam ele embaixo de um local bem profundo, onde ele não tem acesso a sangue. E esse vampiro vai ficando insano pela sede de sangue, até virar essa criatura monstruosa. E depois que a mente daquele outro vampiro está totalmente perdida,
O vampiro que botou ele lá embaixo em primeiro lugar, usando a sua força de vontade e capacidade mental, consegue escravizar essa criatura à sua vontade. Como é que funciona a hierarquia do vampiro? Simples. O que mais tem força de vontade e poder mágico, e geralmente são os mais velhos, mandam. Os outros obedecem ou vão virar um monstro por ficar louco da sede de sangue. Então, eles com força, crueldade e absurda força de vontade mental conseguem impor a sua... Como é que eu vou explicar? A sua ganância, a sua cobiça, a sua sede de sangue e poder em outros vampiros. A irmandade ali, tipo essas linhagens de sangue, não passam de vampiros que obedecem um vampiro mor. Alguém manda e quem tem juízo obedece. Por que tu vai participar de uma delas? Primeiro, porque se tu foi transformado em vampiro, eles dizem é virar um senhor, é ser elevado a vampiro, é uma coisa nobre na sociedade dos vampiros, tu ser transformado num vampiro, então tu obedece eles, e eles só vão transformar aqueles que já em vida meio que demonstraram ali bastante fidelidade e serviço a uma das linhagens de sangue dos vampiros. Então não é qualquer um que eles vão transformar, é alguém que já trabalha para eles, e quando tu transforma essa pessoa em vampiro, ela vai querer ficar ali nessa bloodline, um pouco pela proteção. Por quê? O que mais mata vampiros no mundo do Warhammer são outros vampiros, porque tudo que um vampiro quer, o outro vampiro tem. Ele tem terras, ele tem poder, ele tem mortos-vivos para reanimar, ele tem necromantes que trabalham para ele. Então se tu matar aquele vampiro e tomar tudo isso para ti, é bem mais fácil do que tu começar do zero. Por isso, ter uma família de vampiros se protegendo é bom, é uma proteção extra, é um a mais. Por que os vampiros nunca dominam o mundo? Porque eles não confiam no outro. E no momento que um vampiro quer crescer demais, outro vem e trai ele. Por isso, eles mantêm meio que uma guerra fria entre eles e um balanço de poder muito fino que pode quebrar a qualquer momento. E como eu falei, eles só reanimam os corpos dos mortos. Teoricamente, eles podem reanimar qualquer coisa. Eles podem transformar, digamos, um monte de corpo morto em uma criatura monstruosa, um gigante de ossos e carne podre. Eles podem transformar os ossos tipo em uma carruagem e flutuando. Eles podem transformar em um ariete, tipo um monte de esqueleto e corpos de animais, coisa morta. Ah, eu até não falei. O vampiro precisa tomar sangue de ser humano? Não. Ele pode tomar sangue de animais, só que isso geralmente é meio que mal visto e costuma ser dos vampiros mais selvagens, tipo ali os Strigoi, que se alimentam de animais. Claro, no desespero, né? Se tá sem comer há muito tempo, não tem problema. Até o Blood Knight, tipo, os vampiros de sangue ali, os Cavaleiros de Sangue, ele matou um dragão e tomou o sangue do dragão. Então eles podem tomar sangue de outras criaturas, não tem problema nenhum com isso. Mas geralmente é mais nobre, eles se acham tomar sangue de humano, fora que tipo também tomar sangue de animal, eles consideram um pouco baixo, mas como eu disse, pode, tá ok. E também eles podem tomar sangue tipo de elfos, anões, essas coisas, pode, mas até onde eu sei, todo vampiro é humano uma vez na vida, então não tem vampiros élficos, ainda bem, não tem vampiros anões ou de outras, tipo Homem-Lagarto. Por quê? Em parte porque veio essa maldição do Nagash, da Neferata, por isso eles eram humanos, então apenas humanos conseguem utilizar esse elixir da vida e aparentemente outras coisas não conseguem se transformar em vampiros, pelo menos até onde eu sei, eu nunca vi nenhum. Era isso, meus amigos, que eu tinha a trazer sobre um pouco mais de conhecimento dessa facção extremamente legal do Warhammer Fantasy. É única, é criativa? Não é, né? Vampiro tem por tudo, mas o vampiro no Warhammer tem um toquezinho especial de magia sombria e acho bem interessante. Tudo de bom, meus amigos, e lembrem-se, mantenham o alho próximo do pescoço.